Nos primórdios da criação, antes que a terra existisse e os céus fossem moldados, havia um reino celestial de esplendor incomparável. Lá, em meio ao brilho eterno, resplandecia Lúcifer, o mais belo e glorioso dos anjos. Ele fora criado pelo próprio Deus como o portador da luz, um ser de perfeição absoluta, cuja presença iluminava o céu. Suas asas eram de uma magnificência indescritível, com reflexos de ouro e pedras preciosas, e sua voz, quando entoava louvores, fazia com que todo o firmamento vibrasse em harmonia. Lúcifer possuía um papel central no reino celestial. Ele liderava os coros angelicais, organizando as mais sublimes melodias em honra ao Criador. A sua posição de destaque não era apenas uma questão de responsabilidade, mas também de confiança. Ele caminhava entre os anjos com autoridade natural, irradiando uma beleza e sabedoria que faziam todos ao seu redor se maravilharem. Deus o amava profundamente, e esse amor era evidente na grandiosidade de sua criação. Porém, mesmo em meio a tamanha glória, um sutil paradoxo estava escondido. Lúcifer era consciente de sua posição privilegiada e, em seu íntimo, começava a valorizar sua própria grandeza. No entanto, naquele momento, os céus permaneciam em perfeita harmonia. Cada ser celestial desempenhava seu papel com devoção, e a luz de Lúcifer brilhava mais intensamente do que qualquer estrela. A luz de Lúcifer continuava a brilhar intensamente, mas em seu interior começava a surgir um pensamento inquietante. Ele contemplava sua própria magnificência, admirando as asas que reluziam como joias vivas e sua voz que ressoava como o mais puro instrumento celestial. Um questionamento sutil emergia. Por que, sendo tão perfeito, ele não era adorado como o Criador? Porque toda a glória deveria ser direcionada a Deus, enquanto ele, o portador da luz, desempenhava um papel tão crucial no reino celestial. Esse pensamento era apenas um sussurro, quase imperceptível, mas em sua mente ele crescia como uma chama silenciosa. Lúcifer começou a observar os outros anjos, muitos deles inclinando-se em reverência a Deus. Ele não sentia inveja apenas da adoração em si, mas da ideia de que sua própria perfeição passava despercebida. Afinal, quem poderia se comparar a ele? Quem, entre todos os seres criados, possuía tamanha beleza, poder e sabedoria? No entanto, essas reflexões ainda estavam envoltas em dúvida. Ele sabia que Deus era justo e digno de toda a glória, mas algo dentro dele parecia contestar essa verdade. Era como se sua própria grandiosidade começasse a obscurecer a luz divina que outrora o guiava. Ele se afastava cada vez mais do coro angelical, passando mais tempo em solidão, contemplando os céus e a vastidão de sua própria existência. Pouco a pouco, o sussurro do orgulho tornou-se mais audível. O desejo de ser mais, de se elevar acima do que era designado, começou a ganhar forma. A inquietação tornou-se parte de quem ele era, e o portador da luz, aquele que brilhava mais que qualquer outro, começava a projetar sombras dentro de si. Os pensamentos de Lúcifer, antes ocultos, começaram a transbordar, transformando-se em convicções. Ele agora tinha certeza de que merecia mais. Sua grandiosidade, segundo ele próprio, não era apenas reflexo da criação divina, mas um mérito intrínseco. Era ele quem liderava os coros celestiais, quem trazia a luz ao firmamento. Por que deveria continuar a servir, quando podia governar? Com essa ideia ardendo em seu coração, Lúcifer começou a semear suas crenças entre outros anjos. Sua abordagem era sutil, mas eficaz. Ele não desafiava diretamente a Deus, ao contrário, insinuava que o reino celestial poderia ser ainda maior, sob uma liderança mais visionária, alguém como ele. Por que nos contentarmos com o que existe, se podemos criar algo superior?
dizia ele, com palavras cheias de encanto e persuasão. Muitos anjos, atraídos por sua eloquência e carisma, começaram a ouvi-lo. Ele prometia liberdade, um novo tipo de ordem onde todos poderiam ascender além de seus papéis fixos. Suas palavras eram como mel, mas carregavam o veneno da rebelião. Deus nos deu dons, mas será que Ele deseja que fiquemos limitados por eles? Questionava, plantando dúvidas nos corações dos que antes eram leais. Com o passar do tempo, Lúcifer formou um círculo de seguidores dedicados. Eles acreditavam em sua visão e estavam dispostos a segui-lo até as últimas consequências. Esse movimento rebelde crescia em segredo, uma chama que ameaçava consumir o céu. Lúcifer, agora mais confiante do que nunca, sabia que estava pronto para declarar sua rebelião abertamente. A harmonia do céu foi interrompida por um momento nunca antes imaginado. Lúcifer, o portador da luz, aproximou-se do trono divino, não com cânticos ou louvores, mas com palavras desafiadoras. Ele ergueu-se diante de Deus e sua voz ecoou como um trovão. Porque toda a glória deve ser tua. Porque, sendo eu tão grandioso, não posso partilhar do teu trono? Eu, que lidero os coros celestiais e trago luz a este reino, sou digno demais. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Todos os anjos, que haviam conhecido apenas a harmonia, ficaram perplexos. Lúcifer olhou em volta, notando a confusão nos olhos dos que não compreendiam sua ousadia, mas também reconheceu a aprovação silenciosa de seus seguidores. Ele não estava sozinho, e isso o fortalecia. Deus respondeu com uma calma imutável, sua voz cheia de autoridade. Lúcifer, eu te criei com amor e propósito. Te fiz glorioso, mas tua grandeza vem de mim. Desejas a glória que não te pertence, e este desejo te afastará da luz. Mas Lúcifer não recuou. Ele proclamou que não servia mais ao Criador e, com isso, iniciava uma ruptura que ecoaria por toda a eternidade. Os anjos fiéis se alinharam ao lado de Deus, liderados por Miguel, o comandante das hostes celestiais. Lúcifer, por sua vez, convocou seus seguidores. O céu, antes um lugar de perfeição absoluta, tornou-se o campo de batalha para a primeira grande guerra. Os céus, outrora repletos de harmonia, agora pulsavam com um som de asas em movimento e espadas reluzentes. Miguel, o arcanjo fiel, se posicionou à frente do exército celestial. Sua presença era imponente, e suas palavras, carregadas de justiça, ecoaram entre os anjos. Quem está ao lado do Senhor, permaneça firme. Hoje, a luz prevalecerá sobre as trevas. Lúcifer, por sua vez, liderava sua legião com uma confiança feroz. Seus seguidores eram numerosos, fascinados por sua visão de liberdade e poder. Hoje, o céu mudará para sempre, bradou ele, sua voz ressoando como um trovão, carregada de ambição e determinação. Os dois exércitos se encararam em um momento longo e intenso, onde o tempo parecia suspenso. Era o confronto de forças que transcenderia os tempos. O poder de Deus fluía por Miguel, fortalecendo-o e guiando cada movimento. Sua determinação era inabalável. E, sob sua liderança, o exército celestial avançava com convicção. Finalmente, a luz prevaleceu. Lúcifer foi derrotado, e ele, junto de seus seguidores, foi expulso dos céus. Como estrelas cadentes, caíram em direção ao abismo, desprovidos da glória que um dia haviam possuído. O céu, embora vitorioso, trazia agora as marcas da primeira rebelião, uma lembrança eterna do preço do orgulho e da desobediência. Enquanto Lúcifer despencava, uma transformação sombria ocorreu. Ele não era mais o portador da luz. No abismo em que caiu, tornou-se Satanás, o adversário, aquele que dedicaria sua existência a desafiar Deus e corromper suas criaturas. Em seu novo reino de trevas,
Lúcifer jurou vingança. Ele prometeu arrastar a humanidade para longe da luz divina, utilizando todos os meios para desviar os homens de seu propósito original. Assim, sua queda se transformou em uma advertência eterna. O orgulho e a ambição desmedida são forças destrutivas que levam à ruína. E enquanto a batalha entre luz e trevas continua, somos lembrados de que nossas escolhas definem não apenas nosso destino, mas também nosso propósito. Que a luz prevaleça sempre.